Olá, o meu nome é Ana Raquel e estamos aqui hoje para mais um episódio deste podcast dedicado ao comportamento humano, a entendermos aquilo que nos move e ao motivo pelo qual fazemos tanto do que fazemos. Hoje, o tema do episódio baseia-se numa pergunta que me foi feita, muito interessante, que é: estarei a viver uma crise de meia-idade? E a minha resposta foi: que bom que assim fosse, não é? Que bom que assim fosse. E isto porquê? Eu tenho sempre a convicção de que qualquer crise é um momento de oportunidades. E as crises da nossa vida têm como objetivo fazer-nos aprender algo, alinhar-nos com o nosso caminho de vida, ou alinharmos-nos melhor com aquele caminho que é mais correto para nós. Eu acredito que todos, ao longo da vida, fomos tomando decisões que nos desviaram da nossa essência, que nos desviaram do nosso caminho, que nos desviaram do nosso percurso, do nosso propósito, que na verdade nos desviaram de nós. E a vida mostrou-me, a minha vida em concreto mostrou-me, e a vida das pessoas que eu acompanho também reforça isso, que cada crise parece ser um reajuste. Cada crise parece ser uma oportunidade de nós voltarmos a um lugar de mais autenticidade, de mais presença, de mais coerência interna. Como se a crise tivesse mesmo o propósito de nos alinhar mais com aquilo que nós somos e com aquilo que é correto para nós naquele momento da nossa vida. É óbvio que a aversão que nós temos à mudança faz com que muitas vezes perpetuemos situações que não são corretas para nós, perpetuemos relações que não são corretas para nós, trabalhos, profissões, o que seja, amizades. E esta dificuldade que temos em aceitar a mudança como parte integrante da vida faz que tomemos decisões ou não as tomemos, hum, em função de algo que não é correto para nós. E depois, claro, o lugar onde nos encontramos não é o lugar onde nós supostamente quereríamos ou deveríamos estar. E a crise surge como uma chamada de atenção. Mas é preciso ver que provavelmente a crise, quando falamos de crise, falamos de um sentimento mais exuberante de algo, de um desconforto perante a vida, de um desencantamento, de uma desilusão, às vezes de uma falta de motivação. Isto surge após algumas chamadas de atenção. Todos nós temos mecanismos internos, sejam eles quais forem, mecanismos internos que nos vão dizendo, às vezes de forma subtil, outras vezes de forma mais exuberante, que aquilo que estamos a fazer não é o correto para nós. E nós temos tendência a desacreditar esta informação. Temos tendência a não a valorizar e temos tendência a não agir com base nela. E por isso é que depois chegamos a um lugar que não é para nós. E claro está que depois a crise acaba por ser um tempo muito desafiador. Imaginemos que a vida nos está a dizer que nós temos que apanhar um comboio para Lisboa. E é para Lisboa que temos que ir. Portanto, apanhamos um comboio, imaginemos que estamos no Porto e vamos percorrendo o litoral, não é? Vamos descendo e sabemos que vamos chegar a Lisboa. Agora, quando nós temos por hábito apanhar um comboio para Bragança, e pensamos que é melhor ir para Bragança, obviamente que nós começamos a dirigir-nos ali para o noroeste e começamos a ir para outro caminho completamente diferente, que não é nosso. E começamos a criar base, a criar raiz e ir cada vez mais para dentro, não é? Apanhar comboios que estão ali naquela direção. E todo o nosso trilho, a nossa rede, está feita naquelas, não é? No Nordeste transmontano. E depois como é que nós descemos? Como é que nós chegamos a Lisboa? O caminho já não é tão linear e vamos ter que apanhar uma série de comboios e se calhar uma série de outros transportes e vamos demorar muito mais tempo e vai ser desagradável a viagem. Mas é para lá que temos que ir. E esta analogia a mim mostra-me que a vida depois nos tem que realinhar. Mas muitas vezes o realinhar dói. O realinhar exige perda, o realinhar exige confronto com as decisões que nós tomamos e que depois temos consciência que não foram corretas para nós. E muitas vezes o nosso ego quer dizer que, afinal, a culpa é do outro. E nós sabemos que não.
E as crises de meia-idade, muitas vezes já vêm inundadas desta sabedoria de vida, inundadas de consciência, e a consciência dói. Percebermos que somos nós que temos responsabilidade por muita coisa que aconteceu. Mas também, aqui há duas situações. Temos a responsabilidade, mas não temos culpa. Porque a culpa não existe. É só a vida a fazer vida. E mais, eu perguntei recentemente a alguém o seguinte, e achei interessante a forma como até coloquei a frase, que era: como é que, depois de uma série de coisas que nos acontecem, e nós temos uma experiência de vida imensa, quando chegamos aqui a estas crises de meia-idade, como é que nós punhamos aquilo no nosso currículo? Como é que nós poríamos aquilo no nosso currículo? Não estou a falar de nada que nós aprendemos e que nos deu um canudo ou um diploma para. Não, estou a dizer como é que as nossas experiências de vida se transmutam em palavras no nosso currículo. E é óbvio que comecei a pensar nas soft skills, esta é a minha área de trabalho, não é? Este desenvolvimento das coisas que aparentemente não são tangíveis, mas são. Porque as nossas experiências de vida, quando bem integradas, permitem-nos desenvolver competências. É transmutar a emoção numa competência. E a necessidade que nós outrora tivemos de nos reinventar, de mudar de profissão, de mudar de cidade, de abraçar a mudança, permitiu-nos também, provavelmente, desenvolver alguma criatividade. Os momentos de adversidade, em que pouco tivemos, mas com aquele pouco conseguimos fazer algo, também nos permitiram ser resilientes. Quando, quando não víamos um palmo à nossa frente, não é, de caminho de futuro, e nos mantivemos no percurso, e acordávamos diariamente e fazíamos o que tínhamos que fazer, isso diz-nos o que é resiliência. E este é o treino de fitness emocional do qual eu falo. A nossa capacidade para resolver problemas complexos, uma competência tão valorizada no mundo do trabalho, não vem porque alguém nos ensinou a fazê-lo. Não. Esta capacidade surge porque nós nos habituamos a resolver os problemas complexos da vida. E depois, por extrapolação, por lógica, conseguimos. E reparem, se nós resolvermos os problemas complexos das nossas vidas, nos quais nós estamos altamente embrenhados e que têm um impacto emocional imenso sobre nós, depois, um problema que seja um problema na nossa carreira ou um problema nosso no trabalho, nunca terá o impacto emocional que determinada situação teve na nossa vida, não é? Determinada situação pessoal. Portanto, todas as outras competências que essa situação pessoal aportou, nós podemos transferir para a resolução daquele problema complexo no trabalho. E isto é só a vida a acontecer. E só é possível nós termos consciência de tantas competências que podemos treinar e que depois podem ser vertidas no nosso currículo. Só é possível ter consciência disso mais tarde na vida. Porque quando nós somos jovens, simplesmente estamos a viver e estamos ali no campo de batalha, que é mesmo assim, e a tratar das coisas. Mas depois, há alturas da vida em que nós temos que fazer ali um check-up. Ok, eu carrego isto, eu aprendi isto serve-me para quê? Olha, e mais, e como a vida é muito individualista, temos que ser nós próprios a passarmos as cartas de alforria, a libertarmos-nos de pesos que já não queremos carregar. Temos que ser nós próprios a passarmos-nos os diplomas e a dizer: olha, parabéns, aqui estás barra, ou seja, aqui és uma pessoa altamente competente a resolver problemas complexos. Porquê? Porque a tua vida tem sido, até hoje, uma resolução de problemas sucessivos e com uma complexidade extrema. Isto é extraordinário. Temos que ser nós, como não entregar-nos aquelas medalhas, como os militares têm. Temos que ser nós a encher o peito de orgulho, encher o peito de medalhas. E isto só aparece após as crises emocionais, não é? Após as crises de meia-idade. A meia-idade é para mim, a meia-idade é os 50, porque eu imagino sempre que nós vivemos até aos 100 ou mais. E é nesta década dos 50 que nós adquirimos uma maturidade emocional, uma maturidade existencial que nos permite olhar para nós próprios dissociados.
Dizer: "Uau, olha este percurso que tu fizeste até agora. Olha as aprendizagens que foram feitas. E por isso, hoje consegues fazer isto, isto e isto". E estas são é o nosso encher de peito, o nosso encher o peito com orgulho e com medalhas. Mas depois o nosso ego nesta fase da vida também já não fica, não é, hã, ofuscado com tudo isto. Na minha opinião, o que queremos é um bocadinho mais de paz, mais satisfação na vida e a sensação de sermos bem-sucedidos vem de outros lugares. Vem deste lugar de reconhecimento interno, de nos reconhecermos a sermos nós próprios, a sentirmos-nos a viver a nossa essência, a nossa autenticidade. E por isso é que as crises aparecem para nos ajudar neste processo de realinhamento, como se fosse uma direção que precisa de ser alinhada. Nós levamos o carro à direção, à manutenção para alinhar a direção, porquê? Porque percebemos que a condução não está tão facilitada, não é tão eficiente e que há recursos que estão a ser gastos desnecessariamente. Então a crise de meia-idade é como este alinhar de direção que nos mostra um caminho que pode ser percorrido daqui para a frente. E é aquele caminho que nós sonhamos e dizemos: Uau, mais pacífico, com mais satisfação e com aquela sensação de sucesso muito interna. Mas também olhamos para trás, é como chegar ali ao cume da montanha, e a meia-idade é este, se chegarmos ao topo da montanha e sentarmos-nos connosco, a pensar na vida, a sentir a vida, a avaliar a vida, porque temos consciência e conseguimos olhar para trás e vemos todo o caminho que nós percorremos até à montanha. E normalmente é o caminho mais penoso, porque é a subir. É o caminho mais penoso, porque é a subir e carregamos também coisas desde ali do sopé da montanha. E no sopé da montanha, sendo o sopé da montanha o nosso nascimento e tudo aquilo que nós fomos vivendo, não é? Ou sendo impregnados até à meia-idade, nós fomos carregando aquilo tudo. E claro que o descer, a metade nós já vemos o fim. E por isso é que é uma metade mais consciente, é uma metade de vida mais séria. E claro que a consciência disto nos assola quando? Nos assola na meia-idade, quando chegamos lá acima e dizemos assim: percorri isto e já só tenho mais isto a percorrer. E aquilo que há a percorrer, na verdade, nós sabemos que não teremos a qualidade de vida, pelo menos em termos físicos, que tivemos até então. E por isso é que nos dá a consciência do valor do tempo que temos a partir de agora e como queremos aproveitá-lo e como queremos ser saudáveis para podermos vivê-lo da melhor forma. Saudáveis física, emocionalmente, espiritualmente também, porque a questão da espiritualidade também surge muito nesta meia-idade, porque o fim passa a estar à vista. Quando nós nascemos e estamos a subir a montanha, nós não vemos o que está do outro lado. Só quando chegamos à meia-idade é que dizemos assim: "Ok, eu vim dali e vou para ali". E por isso é que é uma altura de vida, podemos dizer, mais dura, sim, é mais dura em termos de consciência. Não há como fingirmos que a responsabilidade também pode ser do outro sobre a nossa vida. Não, a responsabilidade sobre a nossa vida é nossa. Há muitos fatores a influenciar, sem dúvida, mas eles fazem parte do nosso currículo. E depois, de graduados, quando chegamos lá acima ao topo da montanha, descemos com com e a descida é mais facilitada. É facilitada, na verdade, reparem, se em termos físicos nós podemos estar a caminhar num decréscimo, é óbvio que o descer também ajuda. A descida está facilitada. E aquilo que a mim me ajuda muito neste percurso é olhar para outras pessoas que eu admiro e que podem estar vivas ou não, não é? Mas recordar: "Uau, olha este percurso, olha a sabedoria desta pessoa com 80, com 90, com 100 ou com mais anos. O que é que as mantém presas à vida? O que é que lhes permite chegar ali?", não é? Muitas vezes, reparem, perdendo muitos dos seus familiares, perdendo muita gente que amavam e mantêm-se. E isto para mim é o conceito de uma vida bem-sucedida e vivida com paz. Este é o conceito de uma existência com sentido para mim.
Mas também é preciso salientar que há tantos significados de uma existência com sentido, quantas existências existem neste mundo. Cada um tem a sua. E depois de chegarmos à meia-idade, uma coisa que percebemos é que o sentido da vida dos outros não é para nós. Temos que descobrir o sentido da nossa vida. E a crise de meia-idade será tanto maior quanto mais nos estivermos afastados de nós, porque depois temos que percorrer, lembra-se, do caminho de Bragança até ao eixo onde podemos apanhar um comboio para Lisboa. E demora mais. Mas a crise poderá sempre ser entendida como uma não desistência da vida relativamente a nós. Porque se nós estamos desassossegados, se estamos apoquentados, se temos qualquer tipo de desconforto, é porque há algo que pode ser feito e algo que precisa de ser feito e está ao nosso alcance. Porque não, se não acreditem, não sentiríamos. Não sentiríamos. Portanto, eu espero que consigamos encarar estas crises de meia-idade como uma prenda e uma bênção que a vida nos dá para nos alinharmos num propósito que está mais alinhado com aquilo que nós somos, com um sentido de vida que é muito mais correto para nós. E assim sim, talvez as crises comecem a ter depois menos impacto na nossa vida, mas também compreendendo que cada crise também traz um potencial de aprendizagem e de desenvolvimento de competências medonho. Portanto, só aí, embora seja duro senti-las, nós sabemos que depois dela passar, vamos estar transformados, vamos ter muito mais competências para viver, para sobreviver e para, na verdade, vivermos muito mais alinhados com aquilo que somos. Portanto, é uma questão de ressignificação e cada um fará as coisas à sua maneira. Bom, eu espero que este episódio tenha sido útil, que tenha sido interessante e nós marcamos encontro em breve. Fiquem bem.